Hoje, a gente vai investigar um mistério médico bem interessante, a anemia não regenerativa. Sabe, o que acontece quando a fábrica de glóbulos vermelhos do corpo, do nada, simplesmente para de funcionar? É isso que a gente vai descobrir. Pois é, essa é a grande questão, né? Quando essa linha de produção de sangue para, o que realmente está acontecendo lá dentro? Será que é uma falha na máquina, falta de matéria-prima ou tem algum sabotador? Vamos mergulhar fundo nesse mistério. Ok, vamos direto ao ponto para entender a diferença. Basicamente, existem dois cenários na anemia. Na regenerativa, a medula óssea, que é a nossa fábrica de sangue, percebe o problema e entra em modo turbo, acelerando a produção. Agora, na não regenerativa, que é o nosso foco aqui, a coisa muda de figura. A fábrica fica em silêncio, não tem resposta. E é aí que o verdadeiro mistério começa. Então, só para deixar tudo bem claro, a anemia não regenerativa acontece quando a falha está na origem, lá no centro de produção. O problema não é só a perda de células, mas principalmente a incapacidade de criar novas para repor o estoque. Olha só o nosso roteiro para essa investigação. Primeiro, a gente vai dar uma olhada na fábrica em si. Depois, vamos investigar possíveis sabotadores externos. Em seguida, a gente confere se está faltando matéria-prima. E no final, juntamos todas as pistas para, finalmente, resolver o mistério. Bom, vamos lá, mergulhando de cabeça na nossa primeira categoria de pistas. Às vezes, o problema está lá dentro, na própria fábrica. É o que a gente chama de falha intrínseca da medula óssea. E quando o problema é grave, não afeta só os glóbulos vermelhos, não. A produção inteira pode parar. Isso afeta também os glóbulos brancos e as plaquetas. Essa paralisação geral tem um nome: pancitopenia. Mas o que pode causar uma paralisação dessas? A lista de suspeitos, olha, é bem variada. Pode ser desde a exposição a certos medicamentos e toxinas, até radiação, desequilíbrios hormonais como um excesso de estrogênio ou até mesmo um ataque de vírus ou do próprio sistema imunológico do corpo. Agora, o que é bem interessante aqui nesse slide é ver como isso se aplica a diferentes espécies. Para cães, por exemplo, alguns medicamentos, como o fenobarbital, podem ser o gatilho. Já nos gatos, o AZT. Em bovinos e equinos, a exposição a toxinas naturais, como micotoxinas, pode ser a culpada. Isso só mostra como o diagnóstico precisa ser super específico para cada caso. E, claro, não podemos esquecer dos vilões infecciosos. O vírus da leucemia felina, o FeLV, e a bactéria Ehrlichia são exemplos clássicos. Eles agem de duas formas: ou invadem e danificam a fábrica diretamente, ou confundem o sistema imunológico a ponto dele mesmo atacar a medula óssea. Certo, mudando de cenário agora, vamos para a nossa segunda categoria de suspeitos. E se a fábrica estiver funcionando direitinho, mas forças externas estiverem sabotando a operação? É isso que a gente chama de interrupção extrínseca. E aqui tem um fato que é crucial. Na grande maioria das vezes, em animais domésticos, a culpa é da inflamação crônica. É isso mesmo. Qualquer doença que cause uma inflamação prolongada pode indiretamente desligar a produção de sangue. Então, como é que isso funciona na prática? Pensa numa armadilha. A inflamação crônica libera sinais químicos que aumentam uma proteína chamada hepcidina. Essa hepcidina age como um carcereiro, trancando o ferro nas células de estoque e não deixando ele sair. O resultado? A medula óssea fica morrendo de fome por ferro e, sem ele, não consegue construir novos glóbulos vermelhos. É um exemplo perfeito de como um problema em uma parte do corpo pode bagunçar todo o resto. Além da inflamação, tem outros problemas externos que podem interferir. Na doença renal crônica, por exemplo, os rins param de produzir o hormônio que dá a ordem produzam. Sem esse sinal, a fábrica simplesmente para. Doenças endócrinas, como o hipotiroidismo, também podem deixar o sistema todo mais lento, impactando a produção de sangue. Beleza, vamos para a nossa terceira e última linha de investigação. E se a fábrica estiver perfeita? Os sinais externos também. Mas, e se estiver faltando matéria-prima? É a vez das deficiências nutricionais. É uma lógica bem simples, né? Não dá para construir uma casa sem tijolo. Da mesma forma, sem os nutrientes certos, o corpo não consegue fabricar glóbulos vermelhos. Não importa o quão bem a medula óssea esteja funcionando. O ferro é o nutriente que todo mundo lembra de cara, mas ele não está sozinho nessa. A falta de cobalamina, a famosa vitamina B12, e de folato é igualmente crítica.
Pensa neles como os ingredientes essenciais para que as novas células consigam se multiplicar e amadurecer direitinho lá na medula óssea. Sem eles, a linha de produção trava. Ok, a gente investigou as pistas, analisou os suspeitos, agora chegou a hora de juntar todas as peças e finalmente resolver este mistério. Então, no fim das contas, a solução do nosso mistério é essa. A anemia não regenerativa quase sempre se resume a um desses 3 cenários. Ou a fábrica quebrou, ou algo externo está sabotando a produção, ou simplesmente faltam os materiais de construção. A chave para qualquer tratamento é descobrir qual desses 3 problemas é o que está realmente acontecendo.